Olá, mais um Café com Filosofia e hoje nós vamos falar sobre filosofia e direitos humanos. Professor Oneide, tem alguma relação entre filosofia e direitos humanos? Bom, agradeço esse convite para falar sobre esse tema, que é um tema que me é muito caro. E, obviamente, existem muitas e possíveis relações entre filosofia e direitos humanos. Especialmente se a gente pensar a situação desse discurso, da defesa, enfim, dos direitos humanos nas sociedades contemporâneas. Hoje, eu acho que a primeira tarefa, talvez, da filosofia seja desmistificar um pouco esse caráter abstrato, né, do discurso acerca dos direitos humanos. Quer dizer, a gente ouve muito nos nossos dias as palavras direitos humanos, dignidade humana, ética e assim por diante, como se fossem palavras nas quais coubesse qualquer coisa, né? Então a gente vê discursos completamente distantes de qualquer bandeira de luta que utilizam esses conceitos como meros álibis, né, para justificar todo tipo de coisa. Basta ver que as últimas grandes guerras aí do século XX, as primeiras guerras que estão acontecendo e estão se anunciando aí nesse início desse novo século também, todas elas estão sendo feitas em nome dos direitos humanos, né? Então, talvez a primeira tarefa da filosofia seja desmistificar um pouco esse caráter abstrato desses conceitos, trazer esses conceitos para a realidade. O que são de fato os direitos humanos? Quais são de fato as bandeiras de luta hoje especificamente dos direitos humanos, né? Mostrar a concretude desses conceitos, né? E aí, nesse sentido, é que a minha abordagem desse problema dos direitos humanos, dessas questões relacionadas aos direitos humanos, se faz a partir de uma certa perspectiva filosófica, que é a teoria crítica da sociedade, né? Esse grupo de intelectuais que se reuniu inicialmente em Frankfurt a partir do começo do século XX, criou uma espécie de filosofia onde análises teóricas de um certo viés crítico social se conjugavam também com análises empíricas concretas para perceber de fato como a sociedade se ordenava, né, como ela funcionava, né, e como a gente poderia também fazer diagnósticos mais precisos e avaliações mais precisas sobre elas. E até mesmo propostas, né, concretas que pudessem emergir a partir dessa análise. Então, a teoria crítica, ela sempre me ensinou a enxergar essa necessidade de trazer os direitos humanos para o universo concreto, né, o universo das lutas específicas por direitos. Quer dizer, essa é a primeira questão, desmistificar essa ideia de que direitos humanos é uma coisa abstrata. Quer dizer, nós não estamos aqui falando desses discursos oficiais acerca dos direitos humanos, mas especificamente dos direitos humanos nas suas faces mais concretas. E quando a gente fala em faces mais concretas, quando a gente fala em direitos humanos, imediatamente a gente está falando de grupos que são excluídos, quer dizer, são excluídos dessa suposta ordem de um Estado de Direito, né, de um Estado de Direito que se proclama e se autoproclama como sendo universal. Talvez esse seja a segunda grande ideia mistificadora hoje, né? Essa questão da universalidade de um Estado de Direito, quando a gente na prática, né, quando a gente olha para fora da janela, quando a gente vê a realidade, a gente vê que esse Estado de Direito que se proclama como sendo universal, ele não é universal coisa nenhuma, né? Existem grandes camadas de populações, existem grupos minoritários, quer dizer, todos aqueles que no fundo não têm força suficiente para fazer valer os seus direitos, todos esses grupos, eles são sistematicamente prejudicados e não têm os seus direitos básicos garantidos, né? Direitos básicos como direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, todos esses direitos
esses grupos, né, marginalizados, esses grupos periféricos em nossa sociedade, esses grupos não conhecem o Estado de Direito como um Estado protetor, né? Mas, por outro lado, eles conhecem o Estado de Direito como um Estado punitivo, e o conhecem muito bem, né? Basta pensar que quando se fala em tráfico de drogas, imediatamente o que as pessoas pensam, associam tráfico de drogas à favela. Polícia, quando se fala em tráfico de drogas, as operações acontecem aonde? Acontecem na favela. Acontecem nas comunidades pobres. Onde o verdadeiro tráfico é gerido, ninguém nunca mexe, né? Então, esses grupos que são, digamos assim, são esses grupos que necessitam lutar por seus direitos, né? São esses grupos que não têm voz e vez, que precisam fazer valer os seus direitos e muitas vezes não têm força para isso, né? Porque exatamente o Estado não os protege, mas o Estado os pune, né? Então, quando nós, do ponto de vista da filosofia, queremos discutir aqui a questão dos direitos humanos, nós queremos justamente trazer à tona a possibilidade de fazer uma leitura da realidade a partir dos seus verdadeiros princípios organizadores. Ou seja, a filosofia, especialmente como pensa a teoria crítica, ela tem a tarefa de mostrar a sociedade a partir do seu princípio organizador. Quer dizer, essa filosofia, ela não pretende, mais uma vez, compactuar com aqueles discursos que superficialmente, né, encobrem a realidade. Ela pretende expor as contradições sociais. Ela pretende realmente mostrar como a sociedade se organiza. Enquanto alguns falam, nós estamos caminhando para uma sociedade de respeito às diferenças, e que bom que a gente esteja caminhando de fato, esses filósofos da teoria crítica, eles desconfiam, né, desses prognósticos gerais, partem realmente para uma análise mais concreta da realidade e tentam ver se de fato esses conceitos a partir dos quais a sociedade se apresenta coincidem com a realidade tal como ela de fato é, né? E eu acho que essa é uma das grandes questões aí da filosofia no que se refere especialmente aos direitos humanos. E talvez um outro ponto muito importante a ser destacado também quando se fala da relação entre filosofia e direitos humanos é essa análise que está se fazendo atualmente do ponto de vista da filosofia política em relação à questão dos direitos humanos. A gente tem percebido nesses últimos anos um avanço muito grande do ponto de vista político, um avanço muito grande dessas posturas de uma defesa muito grande do chamado neoliberalismo, né? E o neoliberalismo ele é apenas talvez mais um sintoma de uma coisa mais profunda, que é justamente esse desaparecimento da esfera do político, né? Quer dizer, o político, essa esfera de decisões, quer dizer, nós cidadãos que podemos tomar decisões acerca do que nós queremos fazer, de que sociedade nós queremos construir, né? De que sistema de leis nós queremos adotar. Quer dizer, essa esfera está cada vez mais restrita, né? A gente vê isso bem quando a gente vê a descrença das pessoas hoje em relação à política. As pessoas descreem na política não porque não têm interesse na política, elas descreem na política porque elas não têm mais acesso a uma política que de fato possa ser uma política onde se tomem decisões. Elas não têm mais acesso às decisões que estão sendo tomadas. E por que isso se dá? Isso se dá especialmente porque um outro soberano, digamos assim, entrou em cena. E esse outro soberano é o mercado. Quer dizer, hoje em dia, quando a gente se fala de países, né, antigamente a gente falava países em desenvolvimento, hoje em dia se fala de economias emergentes, né? Se fala de economias emergentes, ou seja, o mercado, a partir das suas exigências, quer dizer, a partir da sua lógica interna de funcionamento, há uma verdadeira mercadológica que traz exigências e os governos apenas vão repetindo e tomando decisões a partir das exigências que são postas pelo mercado.
ou seja, a esfera do político, a esfera das decisões, é capturada por uma lógica econômica que é absolutamente transnacional e que não tem nenhum interesse em preservar absolutamente nada do que se refere a direitos básicos de ninguém. Então, nós temos um outro problema aí. Esse é o segundo aspecto que eu queria destacar. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando basicamente do caráter de cidadania das pessoas que lhes é garantido por serem cidadãos de um determinado país, né? É uma garantia jurídico-política, né? Jurídico-política. No entanto, parece que o verdadeiro soberano, como eu tinha dito antes, parece que essa questão da soberania, ela se desloca desse plano político para o plano do mercado. Então nós temos um mercado que é de fato soberano, que é transnacional e que não tem nenhum interesse em respeitar direitos conquistados por ninguém, e nós temos uma esfera política bastante debilitada, né, onde ainda se proclamam, cada vez mais, se proclamam direitos e muitas vezes também se retiram direitos, exatamente por exigência desse mercado. Nós estamos vendo isso agora no Brasil, direitos sendo retirados, direitos que foram conquistados duramente sendo retirados, sendo extintos, né, exatamente por uma demanda que vem não de uma esfera política, por uma demanda que vem de uma esfera econômica, por uma demanda que vem de uma esfera econômica, ou seja, não há uma decisão política que está aí em jogo. Quer dizer, a decisão política, a única decisão política nesse caso é exatamente uma obediência cega às regras que o mercado impõe, né? Então, eu acredito que esses dois aspectos que eu fui destacando aí ao longo da fala, talvez, na minha opinião, sintetizem um pouco essa questão da relação entre filosofia e direitos humanos hoje, de uma forma bem concreta. Ou seja, primeiro, a necessidade de, a partir da filosofia, desmistificar os conceitos abstratos e o modo abstrato de utilização desses conceitos, como direitos humanos, dignidade humana, ética, todos esses conceitos que estão sendo usados aí. Quer dizer, você entra nos maiores antros de corrupção, você vê as pessoas falando em ética o tempo todo, né? Isso é uma prova de que esses conceitos eles passam a ser utilizados como álibis para se fazer o que se quer, né? E a filosofia tem que desmistificar isso, tem que mostrar que direitos humanos, se for alguma coisa, é um âmbito específico de lutas específicas. Se nós quisermos falar de direitos humanos aqui no Tocantins, nós temos que visitar exatamente os grupos, as pessoas, né, que estão lutando por direitos. Nós temos que visitar quilombolas, nós temos que visitar as comunidades mais carentes, né? A gente tem que entrar em contato com grupos que tentam fazer valer seus direitos, como grupos de homossexuais, como grupos de negros lutando contra o racismo. Quer dizer, essa é a esfera concreta dos direitos humanos. A filosofia, portanto, em primeiro lugar, ela precisa nos auxiliar a desmistificar esses conceitos generalizadores e abstratos. E a segunda questão a filosofia, parece que ela tem a tarefa de nos fazer perceber também que direitos humanos não se resolve o problema dos direitos humanos positivando mais leis e leis acerca de direitos humanos. Não basta, isso não basta. Porque leis, a gente tem muitas leis por aí. A gente tem uma Constituição que garante moradia, educação para todo mundo e nós estamos na situação que estamos. Ou seja, as leis, somente as leis, não são uma garantia, né? As leis, elas estão sempre numa esfera de possível suspensão, né? Porque o verdadeiro soberano hoje, como eu disse, não é exatamente a esfera política, a esfera imediatamente jurídica, mas sim uma esfera econômica. Então, muitas vezes, quando essa esfera econômica, quando não lhes interessa, quando não interessa uma determinada estrutura econômica que se façam valer os direitos de certas pessoas, esses direitos acabam sendo desrespeitados. Então, esse é um ponto fundamental. Me parece que a gente não pode, e talvez esse seja o ponto, a filosofia talvez tenha que nos ajudar a não cair na ingenuidade de achar que direitos humanos, que o problema dos direitos humanos a gente resolve positivando mais leis. Talvez esse seja um pequeno aspecto
né? Agora, direitos humanos se conquista através de luta, né? Direitos humanos, ninguém respeita direitos humanos porque as pessoas nascem com direitos humanos. As sociedades respeitam direitos humanos porque os grupos se organizam e lutam, né? Se organizam e lutam. Eu acho que essa é a questão. Direitos humanos são uma tarefa, né? Direitos humanos é, no fundo, um conceito de vir, como falava o grande filósofo Deleuze, né? Essa expressão, conceito de vir, quer dizer, é um conceito que está por fazer, né? Direitos humanos é uma noção que está por fazer. Cada um de nós, né? Cada um de nós pode fazer parte disso. Quer dizer, pode tomar parte de uma luta específica acerca de direitos específicos. É nessa esfera que se decide a questão dos direitos humanos, me parece. O resto, os discursos gerais e mistificadores dessa realidade, me parece que, mais do que colaborar, eles parecem que depõem contra essas lutas históricas por direitos. Inicialmente, me parece que destacar esses dois pontos um primeiro elemento aí, são alguns dos primeiros elementos aí dessa relação, que é muito mais ampla, tem muitas outras abordagens possíveis, e que eu tentei fazer aqui a partir de uma perspectiva muito própria de análise, baseada muito nessa teoria crítica da sociedade. Neide, essa teoria crítica, pelo menos até onde eu sei, ela tem uma origem marxista, né? Marx deu o primeiro tom, e o tom, de uma forma bem geral, são as condições concretas, materiais, ou verdadeiramente ligadas muito mais à economia, né? E, de uma certa forma, essa onda neoliberal tenta embaçar essa realidade, inventando não, mas achando que pela gestão de leis se resolveria, mas me parece que, pelo que você está falando aí, esse mando da ala econômica, do verdadeiro dono da riqueza, continuou intacto. Então, quando você diz assim que a gente tem que lutar, se a política está em crise, exatamente, o que é que a gente pode imaginar, por onde se daria essa luta? Tem um filósofo italiano que não é um herdeiro direto dessa teoria crítica, mas indiretamente é um autor que segue muito nessa linha da teoria crítica, que ele diz que a tarefa de reinventar a política, né, é a tarefa da geração que vem. Essa geração que está vindo agora tem a tarefa justamente de reinventar a verdadeira política, de reinventar o espaço de discussão e tomada de decisões acerca do nosso próprio destino. Quer dizer, isso que essa onda, digamos assim, essa onda neoliberal que pretende justamente esconder, né, os mecanismos de tomada de decisão, quer dizer, parece que as decisões estão sempre prontas, parece que os governos têm que sempre, os governos parece que querem mostrar para nós que eles não têm outra saída, eu tenho que tomar tal decisão. Uma reforma, por exemplo, é inadiável porque há uma exigência posta e não tem outra saída. Quer dizer, os governos eles pretendem nos convencer de que o espaço de tomada de decisão, que é o espaço próprio da política, esse espaço não existe mais, né? Há uma exigência posta e nós precisamos responder exigências, né? O governo parece que, em muitos momentos, ele se torna justamente, ele compactua justamente com uma espécie de captura dessa dimensão da política pela esfera puramente econômica, pela esfera puramente estratégica, por aquilo que na filosofia da teoria crítica se chamava justamente de racionalidade estratégica, né? Essa racionalidade que não é capaz de pensar fins, né? De pensar como nós queremos uma sociedade, que tipo de sociedade nós queremos, mas que pensa apenas meios, ou seja, até amanhã nós precisamos ter um equilíbrio econômico, então encontrem os meios para resolver isso, né? E sobre a questão do marxismo, a teoria crítica, na verdade, a escola de Frankfurt, criou em 1920, na década de 20, o Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, e na verdade a primeira questão era, de fato, era um grupo de
de filósofos, sociólogos e alguns pensadores de outras áreas, que eram de alguma forma ligados ao marxismo, ainda que não fosse um marxismo ortodoxo, né? Não era naquele momento aquele marxismo ortodoxo que acreditava de fato numa morte natural do sistema capitalista, quer dizer, numa autodestruição do sistema capitalista por seus próprios meios, mas era uma escola, era um grupo que fazia a conjugação de análises teóricas e análises empíricas à luz exatamente do princípio talvez fundamental, né, tanto da filosofia marxista como da filosofia hegeliana, que é a exigência de fazer uma análise da realidade e de encontrar o seu princípio ordenador, né? Eu acredito que a filosofia dialética marxista e hegeliana, ela tem esse grande mérito, né, de tentar realmente trazer a filosofia para a dimensão do concreto, trazer a filosofia para uma análise concreta de como a sociedade se organiza e de qual é o princípio da sua organização. Quer dizer, se a gente não quer acreditar que tudo acontece por acaso, a gente tem que pensar em como essa sociedade se organiza, e isso que está acontecendo aqui acontece por quê? Porque tem um princípio de desenvolvimento, uma dinâmica de desenvolvimento da realidade. Encontrar essa dinâmica de desenvolvimento, essa lógica de desdobramento da realidade, é uma das preocupações desse grupo, e por isso que talvez essa herança marxista seja uma herança sempre presente também nesse grupo. Mas é uma visão muito poderosa, muito consistente. Porque Sim. se você não entende os mecanismos, você como vai exercer uma política? Inclusive essa opção pela transformação da realidade. Eu acho que esse é um outro elemento chave desse grupo e que tem tudo a ver com a questão dos direitos humanos. Exatamente, a realidade precisa ser transformada porque ela é uma realidade onde o conceito, quer dizer, como essa realidade se apresenta, isso não é real. Quer dizer, se a gente está ouvindo hoje o tempo inteiro falar em ética, em direitos humanos, em respeito a diferenças, a gente vai para a realidade e a gente vê grupos que têm seus direitos desrespeitados, a gente vê violência, ódio, né, contra exatamente tudo aquilo que representa a diferença, né? Então, se isso está acontecendo na realidade, é porque o conceito está destoando da realidade, né? Mostrar essa contradição, mostrar uma sociedade que cria um certo discurso para legitimar uma situação, mas onde uma realidade não coincide com a sua própria emulação, digamos assim, não coincide com o seu próprio autoelogio, né? Muito bem, está aberto para perguntas. Professor, eu acho bem interessante quando o senhor fala sobre essa questão da sociedade estar a serviço de um mercado, né? Por exemplo, quando o senhor me faz essa fala em relação às minorias, né? Que não são minorias em quantidade de pessoas, mas são minorias em número de direitos, né? Como um jovem preto, estudante de uma universidade pública federal, eu gostaria de saber como o senhor enxerga as atitudes afirmativas, as ações afirmativas de cotas raciais, especificamente dentro de um estado, né, onde nós somos considerados, o Tocantins hoje é o estado que mais se autodeclara negro no Brasil, com índices tão gritantes e alarmantes de intolerância religiosa a grupos negros e de crimes de racismo tão fortes e tão eminentes. Bem, eu agradeço muito a sua questão, é uma questão extremamente relevante. Eu acredito que a primeira coisa a ser comentada aqui é que, de fato, nós no Brasil nós temos uma dívida histórica que precisa ser trazida à tona, nós precisamos refletir sobre ela, e inclusive aqui talvez seja um espaço para refletir sobre ela, uma dívida histórica com a população negra especificamente. Nós temos uma situação social, né, de acirramento, de ódio em relação a grupos também, minorias que não são tão minorias assim, exatamente, são minorias em termos de direito, e tudo isso precisa ser reparado de alguma forma, né? Tudo isso precisa ser reparado de alguma forma. Eu acredito que as ações afirmativas, elas precisam ser vistas justamente como
uma atitude que pretende reparar, antes que seja ainda mais tarde, reparar uma dívida histórica e reparar um dano que continua sendo exercido. Quer dizer, se talvez nas sociedades atuais, por exemplo, a questão que você cita do racismo, se nas nossas sociedades essa questão do racismo talvez tenha perdido esse caráter explícito, muitas vezes não perdeu, muitas vezes continua sendo explícito, mas em grande medida ele perdeu um pouco essa questão explícita, né? As pessoas não têm mais coragem de explicitamente, né, manifestar esse seu racismo. Muitas vezes, implicitamente, ele continua muito presente, e tão presente que eu, por exemplo, enquanto uma pessoa não negra, percebo isso o tempo todo. A gente percebe no dia a dia, e as pessoas sofrem por causa disso, e são essas bandeiras específicas de luta que são as questões concretas acerca das quais eu falei antes em relação aos direitos humanos. Então, quando você me pergunta de questões de políticas afirmativas, de cotas e todo tipo de política afirmativa, eu acredito que isso é fundamental. A gente precisa não só apoiar isso, a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que a universidade seria o espaço para refletir sobre isso, para desmistificar também certas opiniões que, a partir de uma argumentação muito rasa e superficial, reconstroem, né, argumentos, digamos assim, de grupos historicamente distanciados desse tipo de lutas. Então, ficamos aqui com mais esse Café com Filosofia UFT. Até a próxima.